pós-graduação, também lá do Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, do Instituto de Psicologia da USP, coordenadora do programa de 2006 a 2014, foi coordenadora lá do IP da USP, presidente da comissão de pós-graduação do IP-USP, professora do programa de pós-graduação, coordena o Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar, o LIEP, líder dos grupos de pesquisa do CNPq, tem aqui uma lista de grupos, depois você pode olhar, editora da revista Psicologia Escolar e Educacional, membro da diretoria da ABRAPE, da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, conselheira do Conselho Federal de Campo Grande, em 2002, lá até 2013. Que mais? Estou aqui tentando escolher, né? Compõe o Conselho Consultivo do Centro de Documentação e Pesquisa Neumann-Koff e do Conselho Curador da Universidade, coordenadora do Grupo de Trabalho Psicologia e Educação na Sociedade Interamericana de Psicologia, CIP. Que mais? Membro do GT da ANPEP, pesquisador e docente na área de Psicologia Escolar e Educacional, e tem aqui uma lista de temas que ela pesquisa. Eu vou depois disponibilizar isso para vocês aí, só o resumo do currículo da Marileli. Além de tudo isso, é uma amiga querida, foi minha orientadora no doutorado, e uma pessoa a quem eu admiro demais e certamente vai agregar muito para a gente, tá bom? Obrigada, Roseli. É uma honra, né? Estar aqui no Mackenzie e convite da professora Roseli Caldas, de poder conversar um pouquinho com vocês, né, sobre esse tema dos psicólogos na educação, para quê? Nós temos trabalhado, né, Roseli, eu, Cris, né, também que está aqui, que também foi minha orientanda de doutorado. Nós tivemos a oportunidade de participar muito ativamente da construção da área de psicologia escolar no Brasil, né? Somos bastante históricas, por isso que os nossos currículos são bastante grandes, né? Porque nós participamos muito ativamente da própria reconstituição da área, né? E da constituição da área de psicologia escolar e educacional enquanto uma área que passa, né, a se inserir dentro das políticas públicas de educação. Então, acho que esse é um ponto aí muito importante, né, da gente considerar. Quer dizer, durante muito tempo a psicologia teve um papel, como vocês com certeza já estão estudando ou já estudaram, né, um papel muito de contribuir com a educação para o atendimento de determinadas crianças, de determinados problemas escolares que as crianças tivessem, de comportamento, de leitura, de escrita, e a partir de um certo momento de discussão da área, né, nós vamos rever essa posição e vamos ampliar, né, a própria concepção teórica da área, a própria visão, né, do trabalho e da atuação desse profissional. Então, eu vou estar... pode ser, te agradeço. Então, nós temos vamos dizer assim, um processo, né, de reconstrução, de reconfiguração da nossa área, que realmente foi muito importante, está sendo muito importante, que nós temos muito, vamos dizer assim, orgulho de termos construído e participado, né, desse processo. Então, atualmente, eu estou no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, professora, né, da graduação e da pós-graduação do Instituto, e também tenho trabalhado bastante em entidades, né, e a entidade que eu estive também por mais tempo, durante 20 anos, compondo a diretoria, agora como conselheira da revista, né, que é a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. Acho que pulou um, Roseli, tem um antes. Não. Isso. Então,
eu queria começar contando um pouquinho quais são esses avanços que a nossa área teve, né? Como é que nós fomos constituindo essa área e fomos, então, nos aproximando cada vez mais da participação da psicologia escolar educacional nas políticas públicas em geral, mas principalmente nas políticas públicas de educação, né? Então, eu queria começar dizendo que houve uma ampla discussão sobre a atuação do psicólogo na educação. Essa discussão ela vai começar lá nos anos 80, a maioria de vocês não tinha nascido ainda, né? Então, nessa época, nós temos aí uma presença de psicólogos ainda na educação pública, tanto de São Paulo, do estado de São Paulo, quanto da cidade de São Paulo e em várias outras cidades do Brasil. E o que esse psicólogo fazia? Geralmente ele era chamado para ou trabalhar com algum programa de mudança de comportamento da criança na sala de aula, ou para algum tipo de diagnóstico da criança que não estava aprendendo na escola, né? Então existiam os serviços de atendimento que eram fora da escola, eram em departamentos específicos, né, tanto do estado quanto do município, e essas crianças eram encaminhadas para esses lugares para fazerem psicodiagnóstico e para, então, ver quais eram os problemas que essas crianças teriam, né, para não ler, não escrever, não se comportar na escola. Então, essa questão que se centrava especificamente no escolar, né, passou a ser questionada no final dos anos 70, início dos anos 80, e as primeiras discussões, elas aconteceram em duas frentes. Na frente da academia, então, nós vamos ver ali um marco dessa discussão, o trabalho de pesquisa da professora Maria Helena Souza Pato, né? Que foi uma das precursoras, uma das pessoas que mais contribuiu, né, para essa perspectiva crítica que nós temos hoje em psicologia escolar educacional. E ela vai, então, fazer uma pesquisa com os psicólogos da rede municipal de educação da cidade de São Paulo e vai, então, discutir esse lugar de atuação do profissional. E ela escreve um livro que se chama Psicologia e Ideologia, né? Reflexões sobre a psicologia escolar. Então, nesse trabalho de pesquisa, que é a tese de doutorado dela, que vai ser defendida em 1981 e depois publicada em 1984, esse trabalho, ele é um trabalho, então, pioneiro, porque ele vai pensar, bom, qual é o lugar da psicologia no campo das ciências humanas? Qual é o lugar da psicologia escolar no campo da educação, né? Então, ela vai rever esses conceitos, né? Vai trazer a possibilidade de nós entendermos melhor como a escola constitui também as crianças, os professores, as práticas educacionais no processo, né, de formação desse indivíduo, de formação desse profissional. Esse livro, ele foi republicado o ano passado, ele está no portal de livros abertos da USP, numa ação, né, de um pós-doutorado feito dentro da universidade, em que a professora Lígia Viegas, que é professora da Universidade Federal da Bahia, ela, ao fazer esse pós-doutorado, ela reconfigurou a obra da professora Maria Helena Pato e essa obra, então, passou a ser disponibilizada digitalmente nesse portal. Então, nós podemos hoje até reler lá de 84, né, e que está em acesso aberto. Então, essa foi a primeira sobre a atuação do psicólogo, fazendo uma crítica a esse olhar individualizado da psicologia escolar, né, que na verdade era uma psicologia do escolar e não uma psicologia escolar. Então ela vai fazer essa discussão, né, como sair desse do escolar para pensar uma atuação escolar, né? Então esse é o trabalho aí feito por essa frente. A outra frente, ela vai acontecer através do sindicato de psicólogos, né? E do Conselho Regional de Psicologia, que vai fazer em 81, 82, 83, 3 grandes seminários, pensando também em outras formas de atuação do psicólogo que não
perspectiva individual, né, de atendimento, né. O Eduardo, né, que foi que foi aluno da Roseli, foi aluno aqui do Mackenzie, fez o mestrado sobre isso, e ele vai recuperar esses 3 documentos, né, que foram produzidos, então, nessa parceria entre o sindicato e o Conselho Regional de Psicologia, e nessa época se trazia, então, professores que estavam na PUC de São Paulo, na Unesp de Bauru, né, que estavam em vários lugares também, trabalhando essa discussão e que puderam contribuir para repensar essa atuação. E aí eu vou falar depois um pouquinho como é que foi esse repensar, né, o que a gente foi construindo de novidade dentro da área. Mas então a gente vê que é interessante esse lugar, tanto da academia quanto da profissão, né, quanto da própria situação de trabalho, porque o sindicato vai trabalhar justamente com as condições de trabalho dos psicólogos, psicólogas que estão, né, no campo de atuação. Então, essa discussão inaugurada aí nos anos 80, ela vai produzir, né, muitos trabalhos, muitas reflexões no próprio campo da pesquisa. Então, a Maria Helena, que lá nos anos 70 fez essa ação, ela fez uma outra pesquisa nos anos 80, que depois vai ser publicada num livro chamado A Produção do Fracasso Escolar, Histórias de Submissão e Rebeldia. Então, esse livro, né, que também é um grande marco para nós, é um material muito importante porque vai mostrar o cotidiano da escola, vai trazer para a gente os bastidores da escola, que até aquele momento, até os anos 80, as pesquisas não traziam a vida diária escolar. Não trazia como era, então, uma escola da periferia de São Paulo, né? Como eram as famílias que viviam nessa periferia, no bairro, ao redor dessa periferia, como eram os professores que trabalhavam nessas escolas, quais os problemas, os desafios, as questões que estavam envolvidas nessa vida diária escolar e que nós da psicologia desconhecíamos e a própria educação desconhecia. E por que nós desconhecíamos? Porque o tipo de pesquisa que a gente fazia até os anos 80 era uma pesquisa individual. Então você ia lá, entrevistava uma criança, aplicava um teste, era algo psicólogo-criança, né? E já vinha com um conjunto de perguntas padronizadas para você fazer, entrevistar e ter o resultado. E o que muda nos anos 80? Muda a necessidade de você, para conhecer essa escola e poder entender melhor como a escolarização, você tinha também que encontrar outros métodos de pesquisar. E a grande influência que nós vamos receber foi da antropologia social. Então, as pesquisas saíram dos consultórios e foram para os locais de origem, né? E qual era o nosso local de origem? A escola. A escola, o bairro, as famílias, os professores. Então, essa pesquisa feita em 85, ela vai para um bairro da periferia com vários pesquisadores e vai, então, conviver durante um ano com essa escola, com as reuniões de professores, vai conviver com as famílias, vai ir na casa das crianças que eram consideradas muitas repetências naquele momento. Vai andar no bairro, vai conhecer, né, as pessoas que estão ali no bairro. Então, tem uma possibilidade de você se aproximar da realidade escolar que não existia antes. Isso que a gente faz hoje, né, no estágio de psicologia, vai lá na escola, né, olha o professor, Roseli ficou quase 2 anos numa classe de recuperação, né, para acompanhar essas salas. Então, isso que hoje para nós é absolutamente normal, naturalizado, nos anos 80 não existia. Era completamente novo você imaginar que para você pesquisar você tinha que ir na escola. E olhar para outros aspectos
não só a criança dentro da sala de aula, né? Olhar os aspectos pedagógicos, a gestão da escola, a forma como a instituição funcionava, como é que as classes eram montadas, as salas de aula, quais as dificuldades que os professores enfrentavam, quem eram esses professores, que expectativa eles tinham das crianças, que expectativa as famílias tinham da escola. Essas perguntas não existiam na nossa literatura, né, da psicologia. Então, essa vamos dizer assim, experiência antropológica, né, que a psicologia passa a ter na pesquisa, foi fundamental para mudar o nosso rumo. O rumo do nosso olhar, da nossa forma de pensar a escola, da nossa forma de compreender a escola. Por quê? Porque a gente começou a olhar a escola a partir da perspectiva de quem vive na escola, e não de quem está de fora da escola, né? Porque nós simplesmente, quando chegávamos lá, não conhecíamos aquela realidade, né? Então, essa possibilidade que a etnografia nos traz, de você construir os significados a partir daqueles que vivem essa realidade, fez com que nós pudéssemos perceber uma outra escola que estava invisibilizada, né? Perceber o funcionamento e as complexidades, né, que estão envolvendo uma escola e que nós não conhecíamos. Então, as pesquisas e as publicações que foram inauguradas por esse trabalho em 85, que só foi publicado em 90. Então, começou a influenciar uma geração, né? A minha geração, a geração da Roseli, né? Nós somos influenciadas por essas pesquisas, por essas questões, por esse olhar ampliado trazido pela vida diária escolar, pelo cotidiano escolar, né? Então, essa possibilidade nos fazia pensar, e agora, José, né, o que nós vamos fazer na escola? Quer dizer, nós não sabíamos o que fazer, porque nós não sabíamos que escola era aquela, né? A gente foi começando a entender o que é uma escola no momento em que a gente foi vivendo a escola, vivendo essas situações e tendo um olhar para esses aspectos que não existiam antes, né? Então, isso mudou completamente a nossa forma, a nossa perspectiva e a nossa formação. Eu fiz o meu mestrado, eu defendi em 91. Então, eu fui muito influenciada por essa perspectiva etnográfica. Eu fiz, o mestrado na época tinha 5 anos, né? Então, eu fiz 2 anos de etnografia, de antropologia, né, dentro de 2 escolas. Então, eram 2 anos que eu ia 2, 3 vezes por semana na escola, ia em várias atividades da escola, né? Depois eu tinha lá milhões de... Naquela época não existia computador, certo? Era tudo datilografado, então tinha lá milhões de observações, né? Eu te conheço, né? Tudo bom? Xandó! Como é que você está? Tudo bom? Tem? Quem é? Ah, que bacana! Depois a gente fala mais. Muito bom. Estou falando aqui da velha guarda, vou entender você então também. Então, eu acho que esse momento, né, que nós conseguimos construir de conhecer as escolas foi fantástico e influenciou uma geração de pesquisadores, né, tanto da área da educação quanto da área da psicologia escolar educacional. E isso nos ajudou demais, né, a repensar o lugar tanto da psicologia escolar, né, como ciência, como conhecimento, quanto também como profissão, né? Quer dizer, como é que nós podíamos atuar nesse campo da educação, na complexidade que esse campo trazia para nós, né? E, ao mesmo tempo, entender essa complexidade. E foi aí que vários referenciais teóricos que foram utilizados nesse momento nos ajudaram muito. Então, a gente identifica hoje, pelo menos, 4 grandes correntes teóricas que nos ajudaram a pensar a escola, né? Uma delas veio da própria educação, né? O Paulo Freire, como esse
esse educador que nos instrumenta a pensar a questão da consciência crítica, a questão de uma consciência que não é ingênua, né, que vai pensar a educação dentro de um contexto social, político, econômico, né, vai trazer como um espaço tanto de produção, mas também de reprodução de uma série de problemas da sociedade, né, uma escola que produz conhecimento, mas que também reproduz a desigualdade, que também reproduz valores que são preconceituosos, né? Então, vai nos influenciar muito fortemente na psicologia. Outro grupo de pensadores que vão influenciar a gente vieram da psicanálise argentina, né? Então, José Blerrer, Pichon Riviere, que trouxeram para nós a ideia de que é muito importante a gente entender as relações institucionais da escola, né? E não só da escola, mas as relações institucionais das diversas instituições nas quais nós poderíamos estar inseridos, e a escola como uma delas, né? Então, na minha geração, nós líamos muito Psicologia Institucional, de José Blerrer, que é um livro proibido no Brasil, nós estamos numa ditadura militar, civil-militar, e esse livro, então, era trazido, né, pelos colegas que viajavam para a Argentina, botavam na mala, encapavam e traziam para e a gente lia, né, esses livros. E começamos, então, a entender essa psicologia institucional, que era uma psicologia que trabalhava com um instrumento muito poderoso, chamado grupos operativos, né? E o Blerrer, então, escreve sobre os grupos operativos no ensino, e ele vai trabalhar com os estudantes universitários, né, lá na Argentina. Então, nós vamos ter a influência também dessa psicanálise institucional. Vamos também receber depois uma influência muito grande de toda a teoria histórico-crítica que a Maria Helena Pato traz para nós, né, nos seus trabalhos, tanto Psicologia e Ideologia, quanto na própria produção do fracasso escolar, onde ela vai trazer instrumentos da sociologia da educação, para pensar a psicologia, né? Então, mais uma influência que a gente recebe importantíssima, e a metodologia antropológica, né, para poder chegar nessas escolas, como eu contei. Uma outra influência importante também foram as perspectivas da filosofia da diferença, trazidas, então, pelos trabalhos de Michel Foucault, né? Então, nós começávamos a ler Vigiar e Punir, começávamos a ler as traduções que já apareciam no Brasil, né, nos anos 90, de Foucault, e que também autores, né, colegas nossos da área da psicologia escolar, passaram a conhecer os trabalhos tanto do Foucault como do Deleuze, de Guattari. Então, dessa geração francesa, né, que também traz influências importantes para a educação. Também fomos muito influenciados pela discussão trazida pelas pedagogias críticas, né? Então, de Dermeval Saviani, que trouxeram esse olhar, né, para a importância da escola, para o papel também da escola, no sentido de uma leitura mais contextualizada da problemática da escola no Brasil, né? Então, todas essas influências foram ajudando a gente a pensar o lugar da psicologia. E mais recentemente nós tivemos a teoria histórico-cultural, que veio para o Brasil nos anos 90, final dos anos 80. Nos anos 90 começam as primeiras traduções, e nos anos 2000 nós vamos ter, de fato, traduções melhores, mais consistentes, e vamos trabalhar bastante dentro da psicologia escolar educacional com, né, as concepções de Vygotsky, de Leontiev, de Luria, né, que vão ser autores importantíssimos também para nos mostrar uma possibilidade de pensar criticamente na psicologia. Porque quando a gente olha, né, tanto as influências do Freire, as influências de Saviani, as influências da psicanálise institucional, nós não estamos falando de psicologia, né? Nós estamos falando de ciências humanas. São os vários pensamentos das ciências humanas. Quer dizer, aquela que vai realmente traduzir numa psicologia é a psicologia de Vygotsky,
né? Que aí nós vamos ter o Vygotsky, o Leontiev, que vão traduzir numa psicologia histórico-cultural. E aí nós vamos ter, de fato, referenciais muito mais recentes, isso tem 20 e poucos anos, quase 30 anos, né? Não tem mais que isso, que a gente vai ter, então, esse outro recurso no campo da psicologia escolar que nós não tínhamos lá nos anos 80, nos anos 90, né? Fomos ter principalmente a partir dos anos 2000, final de 90. Então, essa vamos dizer assim, incorporação, né, dessas diversas teorias e concepções ajudaram muito a pensar e como é que nós podemos articular um pensamento crítico sobre a educação e sobre a escola para a nossa atuação enquanto psicólogos no campo da educação, né? E foi isso que foi mobilizando, né, todo esse, vamos dizer, esse percurso acadêmico, científico da área. Se vocês forem pegar revisões, publicações sobre a atuação do psicólogo, que tem algumas que a gente conseguiu fazer aí nos últimos anos, vocês vão ver o quanto que a área vai, então, se constituindo, né, criando uma identidade que ela não tinha desta forma, né, ela tinha outras identidades aí presentes. Isso tudo aconteceu numa articulação muito importante, política também. Então, a área não só se fortaleceu academicamente, mas ela se fortaleceu politicamente, de forma a se organizar enquanto área. E foi aí que nós temos, né, a criação, em 1990, da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, a ABRAPE, que foi fundada por um grupo de colegas de Campinas, do interior de São Paulo, e que depois foi crescendo, né? Hoje a sede já está há vários anos aqui em São Paulo, mas é uma entidade nacional, que vai congregar, então, os psicólogos, as psicólogas que atuam no campo da educação, né? E essa entidade, juntamente com outras entidades da psicologia social, avaliação psicológica, psicoterapia, a história da psicologia, enfim, as várias entidades que a psicologia foi construindo aí nos anos 90, se articularam num fórum de entidades nacionais da psicologia brasileira. Então, são em torno de 42 entidades que compõem este fórum nacional, né? Então, isso também ajudou não só a psicologia escolar a se organizar, mas também a se articular nacionalmente com outras entidades da própria psicologia, né? Também consideramos fundamental que nós pudéssemos, né, ter essa nova perspectiva que a gente estava construindo de atuação enquanto uma política pública de Estado. Por quê? Porque nós não tínhamos, né, a presença deste profissional, que embora a gente tenha lutado por ele, trabalhado nos estágios em psicologia, nos serviços de atendimento, em várias prefeituras, em vários municípios, né, do Brasil inteiro, nós não tínhamos isso como uma política oficial nacional, né, inclusive com perspectiva orçamentária para poder contratar esses profissionais, né? Então, nós começamos a lutar por isso também nos anos 2000, no início dos anos 2000, e em 2019 tivemos a aprovação da Lei 13.935, que vai justamente fazer esse papel, ocupar esse lugar, né? E isso aconteceu numa articulação com o serviço social. Vocês sabem que uma das primeiras políticas que a gente tem da psicologia com o serviço social é a política de assistência social, né? Então, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, ele cria, já no início dos anos 2000, os CRES e os CREAS, que são compostos como equipe mínima por um psicólogo e um assistente social, né? Então, essa política nacional, ela fez com que os psicólogos e assistentes sociais se aproximassem muito, né, em outras lutas também profissionais, inclusive no campo da educação. Por isso que nós temos essa articulação forte com o serviço social também, né? E para que a gente pudesse, vamos dizer assim,
materializar essa política pública, nós precisávamos também ter documentos de referência, que não fossem apenas acadêmicos, porque os documentos que nós tínhamos eram acadêmicos. Então, se um grupo de pesquisa produz um documento, o outro produz outro, o outro produz outro, mas nós não tínhamos um da nossa categoria. Então, nós precisávamos ter uma referência nossa que a gente dissesse, ó, isso aqui vale para os psicólogos de todo o país que atuam no campo da educação. E foi aí que a gente construiu também essa possibilidade, né, de ir produzindo esses documentos até chegarmos a um documento de referência, né, para a nossa área, para a nossa atuação. E é aí, a partir desse processo todo, né, que nós vamos... Não está indo, né? Não quer ir. Que nós fomos pensando, né, quais são as nossas atribuições no campo da educação. Se nós estávamos questionando, né, essas atribuições anteriores, o que a gente vai fazer, né, na educação? E foi aí que, a partir da nossa discussão nacional, que depois eu vou estar mostrando os vários documentos que nós construímos nacionalmente, né, nós chegamos a algumas dessas atribuições que nós estamos defendendo como atribuições fundamentais para estar numa legislação. Então, se nós vamos aprovar a regulamentação dessa lei no município do Brasil, ou no Estado brasileiro, é importante que a gente saiba quais são as nossas competências, né? O que nós podemos fazer, quais são as nossas atribuições. Então, foi constituído a partir dos documentos, né, que nós construímos essas nossas competências, né, e organizado num documento nacional de orientação para os estados e municípios que vão realizar, né, a sua legislação dentro desses, regulamentar essa legislação nesses estados e nesses municípios. Então, o que compete aos psicólogos escolares e educacionais nas redes básicas de educação? Porque a nossa lei, ela se restringe às redes básicas, às redes de educação básica brasileiras, redes públicas de educação básica brasileiras. Nós não pudemos legislar sobre instituições privadas, né? Nós legislamos sobre as redes públicas. Então, o que nós colocamos como competência, né, na nossa área de atuação é de que nós consideramos os contextos sociais, os contextos escolares, educacionais, o projeto político-pedagógico das unidades que nós vamos atender, articulados com o quê? Com as áreas da saúde, da assistência, dos direitos humanos, da justiça, então pensando sempre, né, nessa intersetorialidade das políticas, né, nós não podemos mais trabalhar uma política separada de outras instâncias sociais, né. Ele não está funcionando. Vai para o próximo. Vamos trabalhar aqui mesmo. Isso. Pode ir mais um. Isso. E aí, dentro dessa ideia, né, de nós pensarmos esse contexto social, educacional do projeto político-pedagógico, nós consideramos que uma das nossas atribuições é subsidiar a elaboração de projetos pedagógicos, de planos e de estratégias a partir do quê? Dos conhecimentos da psicologia no campo do desenvolvimento e da aprendizagem, né? Então, o nosso saber psicológico contribuindo para a elaboração desses projetos. Participar da elaboração, execução e avaliação de políticas públicas voltadas à educação. Então, se nós estamos, como profissionais da educação, trabalhando na educação, nós precisamos, né, também participar da elaboração dessas políticas. Próximo. Uma terceira dimensão dessa atribuição seria a promoção dos processos de aprendizagem, buscando, juntamente com as equipes pedagógicas, garantir o direito à, faltou uma crase, inclusão de todas as crianças e adolescentes. Então, essa questão da inclusão, da política de inclusão, ela está também, vamos dizer assim,
dentro, né, das nossas atribuições enquanto profissionais. E a política de inclusão também é uma política nacional, né, inclusão das pessoas com deficiência, que foi implantada também meados dos anos 2000 e que nós temos aí como uma política de muita importância dentro da educação. O quarto ponto seria orientar no caso de dificuldades nos processos de escolarização. Nós temos esse papel, né? Esse papel de orientação, esse papel também de poder ter uma escuta qualificada, né? De poder compreender o que acontece nessa dimensão da escolarização. Realizar avaliação psicológica ante as necessidades específicas identificadas no processo ensino-aprendizagem. Então, nós discutimos que nós não vamos abrir mão do processo de avaliação psicológica, que essa é uma atribuição profissional nossa. Mas que avaliação nós vamos fazer? Né? Dentro de que contexto? De que parâmetros? E esta que é a discussão importantíssima. Né? Se nós vamos entender o processo de escolarização, nós vamos ter que criar instrumentos de avaliação que permitam compreender esse processo de escolarização. Né? Então, nós saímos daquela avaliação individualizada e partimos para uma avaliação ampliada, né? Onde nós vamos compreender os processos de escolarização que estão produzindo, né, as dificuldades dessa criança, dessa sala de aula, das relações com esse aprendizado. Né? Auxiliar equipes da rede pública de educação básica na integração comunitária entre escola, estudante e família. Então, esse é um ponto aí muito importante, né, de um trabalho já em rede, né, já de equipes multiprofissionais. Contribuir na formação continuada de profissionais da educação. Então, esse é um ponto muito importante. A gente tem muitos trabalhos de psicologia escolar em vários municípios, que os profissionais, né, contribuem para formar os próprios professores sobre questões, sobre situações que os professores também desconhecem a partir da sua formação inicial. Né? Participar da elaboração de projetos de educação e de orientação profissional. Então, trazendo novamente para o interior do próprio trabalho do psicólogo a questão do mundo do trabalho, né, desse jovem, desse adolescente, né, pensar os seus projetos de vida, os seus planos, as suas carreiras. Né? Então, isso é um ponto importante. Contribuir em programas e projetos desenvolvidos na escola. Então, nós teríamos esse papel. Veja, os verbos que estão sendo usados, promover, contribuir, elaborar, colaborar, sempre é no sentido da parceria. Né? Nós não vamos ser as pessoas que vamos chegar lá e vamos dizer para o professor, só tem que fazer isso, porque aqui é o certo de ser feito. Mas nós vamos construir junto, né? Junto com os professores que estão vivendo a realidade daquela escola, da sala de aula, das problemáticas que estão postas ali. Então, como é que a gente vai enfrentar e pensar juntos esses problemas? Então, essa é a lógica de todos esses verbos que nós estamos usando. Né? Promover relações colaborativas no âmbito da equipe multiprofissional entre escola e comunidade. Né? Então, pensando sempre que a escola ela está no interior de um bairro, no interior de uma realidade social e que nós vamos ter que entender isso. Colaborar com ações de enfrentamento à violência e aos preconceitos na escola. Então, nós sabemos hoje, né, que a visão, então, é bastante ainda preconceituosa, tanto no sentido da classe social, no sentido do gênero, no sentido das origens étnico-raciais. Né? Isso tem questões ligadas, né, à obesidade, à deficiência, todos esses aspectos ainda são bastante vistos com preconceitos dentro da nossa sociedade e dentro da escola isso se reproduz também. Tá? Propor uma articulação intersetorial no território, visando a integralidade de atendimento ao município, o apoio às unidades educacionais e o fortalecimento da rede de proteção social. Então, nós estamos pensando nesse profissional que está na rede pública de educação básica e que vai
precisar, nessa articulação intersetorial, poder construir formas, né, de trabalho, de compreensão, de encaminhamento que envolvam a rede de proteção social. Nós vamos ter muitos casos, não é, de violência doméstica, de situações de assédio, de espancamento, enfim, né? Então, nós temos aí uma situação social muito violenta e que nós, como profissionais, vamos ter que pensar como atuar nessa rede de proteção social, né? Promover ações voltadas à escolarização do público da educação especial, que é essa política fundamental que nós temos trabalhado, né? Então, quer dizer, esses princípios que nós identificamos, né, nesse momento da produção da nossa área e tal, são os princípios, são vamos dizer assim, as atribuições que nós consideramos como fundamentais para esse profissional. E com certeza nós vamos agregar outras no processo, né? Mas nesse momento nós construímos esse grupo de ações. E dentro para a gente chegar, então, nessas atribuições, nós fizemos um caminho longo, né? Um percurso bastante importante, que começou dentro do sistema Conselhos de Psicologia, pensando a profissão, a ciência e a profissão nessa relação, em 2007, 2008, quando nós aprovamos o Ano Temático da Educação. Então, a nossa profissão, talvez vocês até desconheçam isso ainda, mas o Conselho de Psicologia, os conselhos de psicologia, eles, a partir do início dos anos 90, nós organizamos a nossa participação política nesses conselhos de uma forma muito diferente de outros conselhos. Só o serviço social que é bastante próximo ao nosso, né? Mas outros conselhos não trabalham dessa forma. E qual é a forma? Antes de haver a eleição para a nova gestão, tanto dos regionais quanto do Conselho Federal, nós construímos um Congresso Nacional de Psicologia. Isso, a partir dos anos 90, foi instituído. Então, esse Congresso Nacional de Psicologia, ele é constituído por delegados de todos os regionais do Brasil, escolhidos, né, nas suas regiões de origem, e, a partir desse Congresso Nacional, vão se votar as pautas para o próximo triênio. Então, no Congresso, se decidem quais são essas pautas, se votam essas pautas, e essas pautas vão, então, ser vamos dizer assim, norteadoras, né, de todas as ações do sistema Conselhos, nacionalmente e regionalmente. Então, isso tem feito com que aquele grupo que vai entrar, né, que foi eleito para aquela gestão, tenha um compromisso já com a categoria. E esse compromisso tem sido adensado a cada congresso. Eu nem sei que número que está agora, acho que é 12º, 11º, né? Então, esses congressos têm sido muito importantes. Então, dentro desses congressos, se colocou como pauta o Ano Temático da Educação. Por quê? Porque nós estamos nessa disputa pela lei, né, para nós termos um lugar na política pública, mas nós precisávamos nos organizar para isso, né? E a organização veio através do Ano da Educação. E aqui eu sugiro para vocês, se vocês quiserem conhecer mais, tem 2 sites bem interessantes. Um é esse do Conselho Federal, onde estão os textos geradores de cada um desses eixos temáticos que compuseram o Ano da Educação e foram escritos por diferentes pessoas. O outro documento é a síntese do seminário. Esse seminário, ele foi feito regionalmente, cada regional fez a sua discussão, criou o seu documento, foi trazido para um seminário nacional, e nesse seminário nacional se compôs, na discussão, este documento final do seminário, que passou a ser o primeiro documento nacional
escrito a 5.000 mãos, porque foram 5.000 pessoas que participaram desse processo, somando os regionais com o Seminário Nacional, né? Então, esse material do Ano da Educação é um material muito importante e ele foi fundamental para que a gente fizesse outras ações na sequência. Vamos ver qual foi. 2 anos depois, nós tivemos a primeira Conferência Nacional de Educação. Veja, nós estamos falando de 2010, né? Primeira vez que nós tivemos uma Conferência Nacional de Educação que juntou a educação básica com a educação superior. Nós não tínhamos ainda vivido essa experiência no Brasil, né? Todas as modalidades de educação presentes numa única conferência. E a psicologia se fez presente. De que forma? Nós trabalhamos esse documento do seminário, né, que foi de 2009, para a Conferência Nacional de Educação, em torno dos eixos que a conferência também apresentou naquela época. E foi da Conferência Nacional de Educação que foi gerado o Plano Nacional de Educação decenal de 2014, que vai até 2024, né? Então, veja a importância da participação da gente também na constituição deste Plano Nacional de Educação. E também, no Sistema Conselhos de Psicologia, em 2006 foi criada uma instância chamada CREPOP, Centro de Referências em Políticas Públicas em Psicologia. Esse centro de referência, ele passou a fazer pesquisas sobre a atuação dos psicólogos nas políticas públicas. Então, nós temos também uma instância importantíssima na nossa profissão que vai sistematizar, tem um método de trabalho para fazer essas pesquisas, né? E, ao fim de cada uma dessas pesquisas, se produz uma referência técnica para aquela área da psicologia. Então, a nossa referência nesse processo, 2007, 2008, 2009, 2010, ela surgiu em 2013. Então, nós tivemos, pela primeira vez, né, na história da nossa profissão, né, da nossa atuação como psicólogos escolares, nós tivemos as nossas referências técnicas para atuação no campo da educação básica. Foi um ganho fantástico, né? Porque nós, então, tivemos um primeiro documento, que foi esse com essa capinha azul. Depois ele foi revisado em 2019, que foi o ano que nós aprovamos a lei. Então, nós atualizamos, já tinham passado 6 anos, né, entre a primeira versão e a lei. Então, nós revisamos esse documento em 2019. E, em 2019, conseguimos, então, aprovar a lei, né, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. Então, veja, a gente tem aí, né, pela primeira vez, então, nesse processo, olha quantos anos se passaram, né? Tudo começou lá nos anos 80, anos 90, 2000, 2010, e aí em 2019 a gente tem a aprovação dessa lei, né, na relação, então, com os profissionais do serviço social. Aí podemos caminhar mais um. E essa lei é muito enxuta, né, porque, como no Brasil, né, a lei nacional, ela tem que ser regulamentada pelos estados e municípios, vamos dizer assim, é uma dimensão, né, da própria LDB brasileira, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, nós também nos preocupamos que essa lei brasileira, que seria aprovada nacionalmente, para ser regulamentada, ela pudesse dar conta das particularidades dos municípios e dos estados, né? Por isso que ela tem esse caráter mais genérico, ela não é específica em várias questões, né? E aí, o artigo 1º fala que as redes públicas contarão com os serviços de psicologia e de serviço social para quê, né? Para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação
por meio das equipes multiprofissionais. Então, nós estamos delegando as políticas de educação, quais são, né, o sentido, qual é o sentido da participação desse processo, e, ao mesmo tempo, no interior de equipes multiprofissionais e não individualmente. Né? Próximo. Não vou ficar quietinho. Vou ficar quietinho. Vou pôr a mão para trás. Obrigada. Ixi, Maria, vai ficar, né? Ó, o que são essas equipes multiprofissionais? A lei também define, né? Elas deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do quê? Do processo ensino e aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais. Então, vejo, cada palavra dessa foi pensada assim, ad nauseam, né? Porque a gente teria que ter muito claro o que nós queremos com as equipes multiprofissionais, senão a gente ia pôr qualquer coisa muito simplificada, ia dar confusão depois na interpretação, né? E o outro ponto é que o trabalho dessa equipe deve considerar o quê? O projeto político-pedagógico das redes públicas de educação e dos estabelecimentos de ensino. Então, esse profissional, suponhamos que a rede decida, né, que o profissional tem que trabalhar na escola, é uma decisão da rede. E, então, ele vai ter que assumir o projeto político-pedagógico daquela instituição. Se a rede decide que o trabalho desse profissional vai ser em equipes multiprofissionais para o município, então vai se seguir o projeto político-pedagógico do município, né? Em articulação com as escolas. Então, pensamos assim nessas variedades, né? Nessas possibilidades de atuação desse profissional. Então, a lei é isso, ela é muito simples, né? Ela é muito clara no sentido de dizer para que a gente veio, o que a gente quer fazer na escola. Né? 10 minutos. 10? Bom, ótimo. Então, para implementar essa lei, isso foi em 2019, as entidades da psicologia, o Conselho, né, então a ABRAPE, a ABEP, que é a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, a FENAPSE, que é a Federação dos Sindicatos de Psicólogos, né, junto com o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal do Serviço Social, e mais a ABEPSE, que é a Associação Brasileira de Pesquisa e de Pesquisa e de, esqueci, do Serviço Social, né? Pesquisa e ensino do Serviço Social, eles juntaram as duas, nós temos separadas, né? A pesquisa é a ANPEP e o ensino está com a ABEP, né? O Serviço Social é articulado, a formação e a pesquisa na mesma entidade. Então, nós fizemos uma coordenação nacional, né? E nessa coordenação nacional, nós construímos orientações para os estados e municípios regulamentarem essa lei. Então, esse material está online também, né? Chama Orientações para a Regulamentação da Lei 13.935, e a última versão saiu já o ano passado, com as várias orientações, por exemplo, como é que faz a lei, quem é que vai apresentar essa lei no município, o que essa lei precisa ter, como é a forma de contratação, quais são as atribuições que o serviço social e a psicologia propõem para esse profissional. Então, tudo isso está nessas orientações, e tem uma linha do tempo das lutas que foram feitas para aprovação dessa lei, né, e das entidades que nós pudemos conversar e articular no âmbito de 2019 para aprovação da lei. Né? Construímos também, a partir dessa coordenação, um site que vocês podem e devem, né, entrar, navegar e conhecer, que se chama psicologiadaeducação.cfp.org.br. Né? Esse site possibilita que a gente conheça, né,
as 10 razões para a atuação do psicólogo na educação e do serviço social, notícias, conteúdos, legislações, né? Tudo que a gente tem produzido tem sido armazenado nesse site, né? Que vem sendo vamos dizer, um repositório aí para nós, né? E o próximo é o último slide, né? Que eu trouxe um pensamento aqui do nosso patrono da educação brasileira. Se nós nos propomos a ser profissionais da educação, nós temos que, sem dúvida nenhuma, conhecer um pouco mais, né, do pensamento de Paulo Freire, né? E ele traz uma fala que tem sido muito importante para nós, né, porque ele vai falar desse processo educativo e vai falar da mediatização que precisa acontecer nesse processo, que é muito o que a psicologia tem defendido, né, também na sua ação enquanto profissionais da educação. Então ele vai dizer que ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, mas que os homens se educam entre si mediatizados pelo mundo. Então esse processo coletivo, né, que a nossa área tem defendido e tem procurado construir, tem trazido sempre desafios muito grandes para nós, né? Porque nós temos que revisar os nossos instrumentos, os nossos procedimentos, as nossas formas de pensar numa direção de trabalho coletivo, de intersetorialidade, de multiprofissionalismo. Então, isso tem nos trazido desafios importantes, mas eu acho que nós temos trabalhado bastante também para construir possibilidades, né? Construir propostas de ação. Então, a gente fica muito feliz hoje de ver que a nossa área, né, ela não só fez uma crítica a um modelo individualizante de atendimento, mas ela propôs uma forma, um modelo, né, um projeto de atuação desse profissional que articula, então, também a escola como fundamental nesse processo, né? E articula outros profissionais, como do serviço social, da saúde, da assistência, da cultura, né? Quer dizer, como é que a gente pode, né, e deve construir sempre uma prática profissional onde nós possamos incluir essas dimensões que vão estar presentes, né, na própria formação humana, né, no processo de humanização, no processo de escolarização, que é o nosso grande objetivo. Então, termino por aqui. Obrigada. Muito obrigada, viu? Alex, você quer colocar aí alguma pergunta? Não, fica à vontade. Acho que uns 10 minutinhos, já que a gente começou um pouquinho depois, né? A gente pode ter pergunta aí. E às 1h da tarde tem aula no 15. É por isso que eu falei. Já está acabando o nosso tempo. Tranquilo, não, quem quiser ficar mais também fica à vontade. Pergunta, gente. Comentários, observações. Dúvidas. Leônidas, né? Isso. Bom, primeiro foi interessante estar aqui discutindo essas questões. A gente viu esse lançamento, eu acho que dessa cartilha, Da desse cartilha. site, lá no CBP, né? Isso, CBP, vai, que ótimo. Mas a minha pergunta é bem genérica, assim. Embora a gente tenha essa lei específica para a educação básica, qual você acha que vai ser a influência dela para a inserção do psicólogo e da psicóloga no ensino superior, psicólogo escolar? Que a gente tem hoje, né, nas federais, tem aqui também, mas são práticas que ainda estão em construção. Qual é o peso dessa lei para a influência, né, da inserção desses profissionais? Bem bacana essa pergunta, né? Quando a gente fala dessa atuação na educação básica, nós realmente não mencionamos, né, que a própria inserção no ensino médio, no ensino técnico, no ensino superior, já está prevista na política que vai articular, né, toda a educação técnica e tecnológica no Brasil, né?
Então, quer dizer, há a possibilidade da implantação do ensino técnico e tecnológico da forma como foi implantado ainda já na gestão Dilma, quando há a unificação, né, dos institutos federais, institutos tecnológicos no Brasil, a gente começa a ter, então, as equipes multiprofissionais pedagógicas dentro da formação, né, ensino médio tecnológico e ensino superior, e essas equipes, então, passaram a realizar esse trabalho em todo o Brasil, né. Nós tivemos uma experiência, professor Fauston e eu. O professor Fauston, naquela época, era professor no Piauí, na Universidade Federal do Piauí. E aí ele me falou assim, olha, a gente podia fazer um edital aqui na universidade para chamar textos, né, experiências de profissionais que atuam no ensino técnico e tecnológico e a gente fazer uma publicação dessa experiência. Aí falou, vamos fazer. Então era previsto de ter um livro. Nós montamos 12 livros. Porque a quantidade de pessoas que mandaram os seus manuscritos foi tão grande, a gente não tinha ideia de como os profissionais que são psicólogos, né, e são pedagogos e os assistentes sociais que estão nessas equipes multiprofissionais estavam já tendo muitas experiências para contar no Brasil, né? Então, acho que talvez seja o contrário, né? Esses profissionais estão nos instigando muito a pensar como atuar na educação básica, né? Porque quando você tem a equipe realmente constituída e consolidada dentro de uma modalidade de ensino, as coisas realmente funcionam de uma maneira muito interessante, né? Agora, o ensino superior, no geral, ainda é um desafio para nós, né? Por quê? Porque hoje 85% praticamente das matrículas do ensino superior estão nas universidades privadas. Então, a gente tem vamos dizer assim, um trabalho muito grande, né, no sentido de criar uma consciência política, né, uma consciência crítica para a importância dessas equipes, como vocês têm aqui no Mackenzie, né? No sentido de poder dar esse apoio ao estudante, que é algo que não está posto ainda como uma obrigatoriedade, né? E não sei como fazer isso dentro das experiências das universidades privadas, porque elas têm autonomia, né, para o seu funcionamento, para a sua organização interna, né? Mas eu acho que talvez isso ajudasse no sentido de que nós pudéssemos ir ampliando essa crítica, né? E a importância dessas equipes e o quanto que essas equipes, elas contribuem com a inclusão do estudante, com a inclusão social, né? Com tantas dificuldades que vão permeando aí, né, a educação superior, né? Parabéns pela apresentação. Os alunos têm perguntado muito para a gente, Obrigada. em todos os semestres, pelo menos uma palhinha. Eu sei que o assunto é grande, né? Mas quais são as dificuldades de implantação da lei? Sabemos que o governo do estado de São Paulo acaba de contratar 500 e poucos psicólogos. Como é que isso foi feito? Né? Um pouquinho dessa história, né? Porque os alunos perguntam e com razão, né? Lógico, Eu vou lógico. ter concurso para eu virar psicólogo na escola? Uhum. Você já adiantou um pouco que tem a ver com os estados e tal, mas pelo menos falar um Isso. pouquinho dessas dificuldades. Porque eles perguntam, 19, já estamos em 23, né? Tudo bem, teve Exatamente, uma pandemia, tá sim. certo? Mas, entendeu? É uma luta política, gente, muito grande. Que país que a gente quer, que estado que a gente quer, que economia que a gente quer, né? E quanto mais nós, vamos dizer assim, aprovamos governos neoliberais, menos a gente vai ter a participação do Estado nas políticas públicas. Então, hoje eu não falei sobre política pública, a gente pode fazer essa fala outro dia, né, se vocês toparem, mas a política pública, ela só existe com dinheiro público. Não existe política pública com dinheiro privado. O máximo que o dinheiro privado vai fazer é colaborar com a política pública, mas jamais manter uma política pública. Então, quanto mais eu retiro o Estado
né, como aquele que vai participar ativamente da política pública, menos eu terei a possibilidade de que nós sejamos contratados por concurso, por uma carteira assinada CLT, né? Nós defendemos o concurso público. Não posso mexer aqui. Nós defendemos o concurso público, mas nós também temos a consolidação da lei do trabalho, que é algo referenciado com uma série de benefícios também para o trabalhador. Então, essas duas formas de contratação são bastante reconhecidas dentro do nosso país, né? Agora, essa precarização que vem através desses grupos que terceirizam o trabalho do profissional, que contratam por 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Isso é algo que é o quê? É um modelo de economia que está implantado quando você tem uma perspectiva neoliberal de economia no país, né? Então, nós temos que, como profissionais da política pública, nós temos que lutar muito, né, por bandeiras, por princípios, por candidatos, por, né, grupos políticos que defendam a política pública. Se a gente abrir mão disso, um país como o nosso, com a desigualdade que nós temos, com as precariedades que nós temos ainda para enfrentar, né, com os preconceitos que nós temos todo dia na rua, nós não sobreviveremos, né? Nós viveremos numa guerra civil. Então, para que a gente possa trabalhar pela civilidade, né, trabalhar pela melhoria da qualidade de vida em todos os sentidos e para todos os segmentos da sociedade, nós vamos precisar defender as políticas públicas. E para nós defendermos, nós vamos ter que defender um Estado que mantenha a política pública, né? Que mantenha o orçamento dessa política. E para defender um Estado que mantenha a política, nós temos que defender as bandeiras de um Estado, né, que venha a contribuir com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, tudo está encadeado, né? Não dá para a gente pegar um ponto só e dizer, não, vamos fazer isso, que isso vai dar certo, né? A gente sabe que as nossas profissões, estão pensando no serviço social, a psicologia, a educação, né, a saúde, depende exclusivamente da política pública, né? E a gente viu isso com a pandemia. Se nós não tivéssemos uma política pública como o SUS, mesmo com toda a precarização que ele sofre, né, nós conseguimos ainda sobreviver razoavelmente com todos os problemas que nós tivemos que enfrentar, né? Então, acho que esses são pontos aí muito importantes que a gente tem defendido, né? E no Estado de São Paulo, nós temos agora um governo... Foi o primeiro ano. Psicologia Viva, agora tem outro. Exatamente, nós temos um governo que apoia a política neoliberal, que apoia a precarização da contratação dos profissionais, né? Nós tivemos isso na pandemia e agora temos novamente. Né? Embora esse edital que saiu agora desse governo seja menos pior do que o edital anterior, né? Exatamente, porque nesse edital pelo menos prevê uma formação para esses profissionais, que não está sendo feita, diga-se de passagem, mas prevê. Então, nós temos aí uma diminuição um pouquinho, né, com a pressão dos órgãos de classe, que não saia um edital tão precarizado a mais do que já poderia sair, né? Mas, mesmo assim, é algo que nós não queremos. Nós não queremos essa forma de contratação e nem queremos esta impossibilidade, né, de nós trabalharmos coletivamente na formação desses profissionais, né? A gente está, acho que uma coisa muito boa, né, uma boa notícia, que é o que você falou, menos pior, né? Redução de danos, sabe? Né? Redução de danos, A exatamente. gente está planejando, e tivemos uma conversa essa semana, entre a HPE, a PEP e o Conselho Regional de Psicologia, uma formação para esses 500 psicólogos. Não é o que a gente queria concurso público, não tem. Mas é menos mal, redução de danos, né? O que eles vão fazer? Se a gente conseguir criar, né, como nós fizemos no outro, né, uma formação específica para esses
melhorar um pouquinho, para eles pelo menos terem uma ideia do que dá para fazer. Porque o perigo é retroceder e fazer o que a gente já avançou na teoria. Ah, sim, sim, sim. Posso falar? Bem lembrado. Agradecer, acho que esclareceu muito o psicólogo escolar, assim, eu sempre tive essa dúvida, mas o que o psicólogo escolar faz para a escola? Esclareceu muita coisa. Entrando um pouquinho na linha das perguntas, eu queria saber se tem algum outro programa, alguma formação, não para os psicólogos, mas para os professores, para os gestores das escolas, sobre essa lei, porque eu vejo que, pelo menos no meu estágio, na minha escola, tem muitos estereótipos ainda de o que é o psicólogo escolar e muita ideia, assim, psicólogo escolar está lá para ser assistente do professor, ou daí eu queria saber se tem algum programa, alguma coisa que eles estão fazendo para a escola mesmo entender o que os psicólogos escolares poderiam estar fazendo dentro das instituições. Uhum. Eu acho que não, né? Nós não temos um programa assim organizado para isso, né? A gente tem procurado através das entidades, então das entidades nossas, né, fazer trabalhos, informação, divulgar através dos sites, de palestras, de lives, né? Mas não tem sido uma coisa sistematizada, sabe? Pensando assim, é para a gestão, né? A Cris está lembrando, nós estamos agora montando um grupo. Ah, você está? Ah, que linda! Como você chama? A Gabriela, que bacana. Então, Roseli, né, está também, Cris. Então, nós estamos montando agora aqui esse mapeamento para tentar identificar quais são os estados, os municípios que estão contratando, né, os profissionais a partir da lei, como estão contratando, e também os que já têm esse profissional na própria gestão, né? Porque eu acho que esse mapeamento vai nos dar um pouco essa dimensão de quem são esses profissionais, onde estão, como estão fazendo, que salário que recebem, quantas horas trabalham, né? Para a gente ter um pouco esse mapa geral e nós podemos realmente, talvez, pensar uma ação mais organizada, né, de formação, como uma etapa de consequência desse trabalho, porque a gente já sabe onde atingir, né, quem são as pessoas com as quais a gente pode atingir. Mas eu acho que essa tua questão é muito importante e nós vamos precisar trabalhar mais nela. Obrigada, viu? A coordenação tem feito, né, Maria, se quiser, reunião com um time, com os gestores ligados à educação, mas daí a chegar no professor... Exatamente, nós estamos ainda no nível muito das entidades, né? Primeiro de tudo, eu gostei bastante dessa. Obrigada, obrigada. Dar uma luz assim, sobre todo o trajeto que a psicologia escolar teve até hoje. E quando a gente fala sobre a educação, a gente muitas vezes chega no assunto da medicalização também. Uhum. E uma coisa que eu estava pensando durante essa fala é muito sobre como a medicalização aparece não só nas escolas, mas também em muitas outras instituições, como empresas, clínica e por aí vai. E eu estava pensando que a gente está falando muito sobre os psicólogos nessa linha de frente para promover uma saúde, uma educação menos medicalizante. Uhum. Eu estava pensando, será que as graduações em psicologia, de um modo geral, será que elas têm preparado os psicólogos para ter essa consciência a respeito da medicalização, tanto com crianças, adolescentes, e até mesmo adultos? Uhum. Eu acho que ainda nós temos, vamos dizer, uma sensibilização maior para esse tema, né? Acho que desses últimos 10 anos, pelo menos, criação do fórum, né? Muitas publicações, muitas pesquisas, né? Envolvendo os estudantes de graduação, de pós. Eu acho que a gente tem conseguido ampliar bastante essa discussão, mas ainda é insuficiente, né?
vamos dizer, para mudar o estado de coisas que ainda está aí, né? Então, acho que a gente tem que continuar nesse trabalho. E você sabe que ontem eu dei essa aula, né, na graduação para os meus alunos e teve uma aluna que falou isso, né? Mas, professora, hoje ninguém nem passa no psicólogo, já vai direto para o psiquiatra, né? E eu falei isso para ela, falei, olha, isso é que eu acho que é a nossa luta como psicólogos, né? Como é que nós precisamos cada vez mais ocupar os espaços para compreender o que leva as pessoas ao sofrimento e não simplesmente tratar do sintoma, porque o que o remédio faz é tratar do sintoma, né? Ele não vai pensar com você as causas que te levam a esse sofrimento. E a psicologia faz esse trabalho, esse é o nosso trabalho, né? De você repensar a sua vida, a sua história, para você não sofrer mais, né? E não tomar simplesmente um medicamento para você hoje sofrer 4 horas menos e amanhã você continua sofrendo de novo, né? Então, eu acho que essa é a nossa... É um trabalho muito importante da psicologia, a gente precisa ocupar os espaços, né? Os espaços públicos, os espaços políticos, os espaços de fala, de divulgação, o quanto que a gente puder ocupar, né? Para mostrar essa outra dimensão da vida que está sendo negada, né? Nesse momento. Obrigada, viu? A gente, infelizmente, acho que... Tem só uma mãozinha, ó. Tem uma mãozinha. Primeiro, obrigada pela conversa. Imagina, uma satisfação. Foi muito rica, tem muito mérito. E é uma pergunta mais geral, assim. Eu tenho muita vontade de trabalhar com políticas públicas da educação. E eu queria ouvir de você, assim, que dica, que orientação você daria para uma recém-formada em psicologia que quer trilhar esse caminho? Você já se formou? Não, mas eu vou me formar bem, então, assim... Tá, quase lá, né? Ó, eu acho que a primeira é grudar na professora Roseli Caldas. Porque ela sabe muito como fazer, né? Tem essa experiência enorme. E eu acho que se filiar à ABRAPE, sabe? É importante ter uma entidade que você, né, trabalhe, participar da Comissão de Educação do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, né? Que também é um espaço político importante. E, se possível, fazer uma formação, uma especialização, né? Um curso que você possa ter mais conhecimento sobre a prática do psicólogo escolar educacional, né? Porque isso também vai te dar mais força, e ficar atento aos concursos, né? Que vão ter as aberturas de possibilidades de trabalho, né? E estar sempre perto das entidades, dos grupos que estão organizados em relação à psicologia escolar educacional, para você também poder ter interlocutores, né? Para você não se sentir sozinha nesse trabalho, né? Algumas dicas, mas a Roseli pode te ajudar muito mais aí. O primeiro passo é contábil, já estou tentando mudar aí na Roseli. Está no grupo de estudos que a gente tem. Que bacana, né? A gente tem o GIC, né, também. O GIC, que é um outro grupo Institucional. Isso. Queixa escolar. Também é um grupo muito bom, né? E uma vez por mês, no sábado à tarde. Posso encaminhar. Quem tiver interesse, eu passo lá para a Bia o nome. Tem acho que umas 2 alunas agora que entraram. Fechou? Isso, Alex quer falar alguma coisa? Agradecer, muito obrigado. Eu que agradeço. Alex. Os professores estão aí apoiando. Carol, professora de engenharia. Olha, que bacana. Foi E agradecer prazer. a vocês, estudantes, Edu, antigo estudante, ex-estudante, fez um trabalho super bonito de iniciação científica sobre medicalização dos cursinhos Que bacana, populares, Edu. nos cursinhos Nos cursinhos. preparatórios. E agradecer a vocês, né? Acho que foi um tempo, sempre é curto, né? A gente sempre acha que podia ter um pouquinho mais, mas, e principalmente, Marlene, agradecer a você por ter Imagina, vindo com a imagina. gente, conversar Prazer. um pouquinho com a gente. Está sempre Prazer. aberta a porta do Mackenzie para vocês, você sabe. Muito obrigada. Vou abusando, eu brinco que de vez em quando eu perco os amigos, porque eu vou trazendo amigo toda hora, uma hora eu não quero perder amigo, então eu vou convencendo o amigo que precisa vir aqui conversar com a gente, tá bom? É um prazer, viu? Estar com vocês. Só falar uma coisa, assim, no sentido que
sempre aprendo quando escuto a Marilene. Então, assim, ouvi-la hoje, fazer esse percurso histórico da lei, acho que para todos nós, acho que tem um outro olhar, entender a origem. Eu acho que foi muito bom você ter recuperado, mas te agradecer mesmo, que é um privilégio para a gente te ouvir e você estar aqui com a gente. Obrigada, 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 viu? Obrigada. Muito obrigada.